O cão de caça da família Baskerville. Eu fui severamente injustiçado por minha família, acusado de um crime que eu não cometi. Eles me levaram à sentença final sem ao menos me ouvir. Fui marcado como traidor e executado, mas agora eu voltei a 40 anos no passado e terei minha vingança contra aqueles que me injustiçaram. E no episódio anterior, Hugo diz: Bem, além disso, o que o indivíduo pensa não é importante no noivado? Mas, então, o que você acha disso, Vicker? E Camus olha pro Vicker, toda coradinha. E o Prota apenas observa ela com uma expressão séria e diz: Eu. Eu faço, mas só se isso for uma ordem. Então, tanto Camus quanto seu tio ficam em choque. E o tio de Camus pensa: O quê? O que esse moleque disse? Ele vai fazer apenas se for ordenado? E diz: Como ele se atreve a ser tão insolente com a única filha da linhagem direta? Então Camus pensa: Pera, isso não quer dizer que ele não gosta de mim, né? Será que ele é secretamente meio tímido? Ela toda bobinha. Então o patriarca diz: Ser de linhagem direta não significa nada para os Baskerville. Às vezes, o Lê tenha filhos inferiores e Van os superiores. Então o tio de Camus diz: Para o chefe do clã falar dele com tanta estima, ele deve ser tão talentoso assim? Então o tio de Camus olha pro Prota em silêncio e o Prota pensa, na verdade, Adolph Morg, o mestre do sexto círculo. Ele é um homem extremamente forte nos escalões superiores do clã Morg, um clã mágico de elite e muito prestigioso. Ele também é conhecido por ser um tio que mima a sobrinha até demais. Então Adolph diz: Ei, criança, não estou falando necessariamente com você, mas só ter talento não é nem perto de ser bom o suficiente para ser o marido de Camus. Então ele pensa: esse casamento foi proposto pelo clã e não foi minha ideia. Pessoalmente, eu não acredito nem mesmo que os filhos legítimos de Baskerville sejam bons o suficientes para Camus. Então Adolph diz: Por que essa criança é tão robusta? Por que não tá me respondendo? Você está me ouvindo? Então Prota com uma cara séria diz: Parei de ouvir porque você disse que não estava falando comigo. Então Adolph fica em silêncio. Então a Camus diz: Como ele pode falar com tanta ousadia na frente do meu tio? E o patriarca dá um leve sorriso. Então Adolph dá risada e diz: Senhor Baskerville, posso ter a oportunidade de conversar mais a fundo com essa criança? E o patriarca responde: O grande mago do Império está realmente planejando interrogar uma criança de 8 anos? Oh, é que ele é uma criança. Talvez vire o marido da minha sobrinha um dia, né? Então eu tenho que averiguar. E continua: Não estou pedindo por este favor como um representante do clã Morg, mas como o tio de uma menina. Então Camus dá o sinal de negativo e diz: Tio, as coisas não funcionam assim. Então Adolph dá um sorriso maligno e diz: Oh, fique quieta, minha querida sobrinha. Às vezes nós temos que fazer esse tipo de coisa. Então, o que me diz, Sr. Baskerville? E o patriarca diz: Bem, se você insiste. E o Prota fica observando. Então, somos mandados para fora do castelo e o que parece ser uma arena. E vemos Adolph e o Prota posicionados para uma batalha. Camus e Hugh estão observando do lado de fora. Então Adolph diz: criança dos Baskerville, vou testar de que você é feito. Então, me mostre tudo que tem. E o Prota responde sério: Sim, entendido. Mas pensa, você ia desmaiar se eu mostrasse tudo que eu sei. Então Adolph diz: Permita-me te dar uma ajudinha. Começa a conjurar uma magia. Essa magia começa a transformar a terra em um vaso. Então a Camus pensa: ele está fazendo um jarro? Como esperado do meu tio, ele está perfeitamente harmonizado com magia de fogo, terra e água. Então vemos que este jarro está cheio de água. Então Adolph diz:
Eu vou duelar com um jarro repleto de água em cima da minha cabeça. Se você me fizer derrubar uma gota de água sequer, será sua vitória. Prota fica em silêncio e pensa. Adolf Mord é um homem forte, e eu não conseguiria nem arranhar antes de regredir. É uma ótima oportunidade para presenciar uma parte dos poderes dele. Então Prota diz, tenho certeza de que o permitiu pensando do mesmo jeito, e olha para o seu pai. Quais seriam as minhas chances de ganhar se eu lutasse contra ele com toda a minha força antes de regredir? Então Adolf diz, venha, vamos começar. E o Prota continua. Assassinato por emboscada teria 50% de chance, talvez 10% em uma luta mano a mano. Não tem necessidade de lutar com tudo, só preciso mostrar o suficiente para deixar o Hugo contente. Hora de dar uma olhada nas habilidades do grande mago, e avança para cima de Adolf. Então Camus fica em choque, olhando os dois duelarem, e pensa, você não pode correr assim tão de frente com o meu tio. Então, o Prota fica em choque ao testemunhar a habilidade defensiva de Adolf. É um escudo formado por magia de água. Então sua espada simplesmente bate no escudo e não consegue atingir Adolf. E o mesmo diz. E por que você diria isso para ele, minha sobrinha? Magia de escudo é a melhor resposta contra um espadachim. Esse escudo é difícil de perfurar sem uma aura excepcional, e o Prota só fica em silêncio com raiva. Então Adolf diz, agora é a minha vez de atacar, e começa a conjurar um tipo de magia de fogo em suas costas, e as manda em direção ao protagonista. Então Camus, muito nervosa, diz, tio, isso já é demais. Você nunca usou esse tipo de magia, nem mesmo treinando contra mim. Então Adolf diz, ei Camus, você está do lado de quem, minha sobrinha? E pensa, seu desgraçado, eu não vou te perdoar, filho dos Baskerville. Então Hugo pensa, ele está atacando em uma velocidade em que ainda dá para desviar. Parece que não vou ter que intervir. Vamos ver o que o cão de caça vai me mostrar contra o grande mago. E vemos o Prota desviando das magias de fogo e pensa, esse é o limite das habilidades dele? Se eu usar o fato que regredi para meus 8 anos, junto com a experiência que eu tenho antes de voltar, acho que consigo fazer ele abaixar a guarda. Talvez eu até consiga matar ele. Então ele se posiciona e avança de novo contra o escudo de Adolf. E Adolf diz, não vai mesmo mudar? Você tem centenas de vezes para tentar, mas suas habilidades atuais não são suficientes. Sua espada não consegue quebrar o meu escudo. E vemos o Prota continuando com seus ataques consecutivamente. E vemos que fez um tipo de rachadura. Então ele pensa, nossa, ele tem atacado exatamente o mesmo lugar de novo e de novo? Parece uma máquina bem calibrada. O foco e a esgrima dele com certeza merecem meu reconhecimento. Mas então vemos que o Prota continua avançando com sua espada quase se quebrando. E na sua última investida, sua espada realmente quebra. E Adolf diz, isso não é muito diferente de tentar quebrar uma parede de pedra jogando pedras. Você deveria ter levado em consideração a durabilidade, não só do meu escudo, mas também da sua espada. Então vemos Camus e o Patriarca em choque sem acreditar no que estão vendo. Então Adolf continua. Tem mérito em ser teimoso como uma mula e tentar vencer com força, mas você deveria considerar o oponente com mais cuidado quando estiver usando táticas como essa. Então ele começa a rir e vemos que tem uma água escorrendo em sua cabeça. E ele continua falando bestagem. Você tem talento, mas ainda deixa muito a desejar para se tornar noivo da minha sobrinha. Então quando ele sente a água descendo sua cabeça, ele fala, hã? E vemos que o pedaço da espada do Viking que se quebrou foi enfiado direto no jarro de água, o que fez rachar e a água escorrer. E ele fala, o quê? Um pedaço de espada perfurou o jarro? Então o Prota diz, eu acredito que seja o suficiente. Ou preciso derrubar mais água do jarro.
e fica morrendo da risada. Então Camus fica toda coradinha, sem acreditar no que está vendo. Então Camus fica toda emocionada e solta sem querer. É só uma coincidência, mas ele conseguiu ganhar do meu tio. Isso significa casamento e já cobre sua boquinha rapidinho. Então o pensa em silêncio. Coincidência? Um pedaço da espada quebrada convenientemente acertar o jarro? Victor Van Baskerville. Talvez eu esteja criando um cão de caça muito mais ardiloso do que eu pensava.